Fala galerinha, preparados para mais uma aulinha maneira de geografia com o tio? Então vamos embora. No vídeo de hoje vamos falar sobre dois países, a Rússia e a Índia. Que tal começarmos pela Rússia? Vamos lá. A Rússia é o maior país do mundo por extensão, com uma superfície de 17.075.400 km², possuindo mais da oitava parte das terras firmes do planeta. Esta república semipresidencialista, formada por 83 subdivisões, tem as maiores reservas de recursos minerais e energéticos do mundo apesar de não exportar. É considerada a maior superpotência energética. A Rússia faz fronteira com 14 países: Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Bielorrússia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do Norte. Devido ao seu tamanho, a Rússia exibe uma grande diversidade biológica e geográfica. De norte a sul, ela apresenta os biomas de tundra, taiga, estepe e regiões áridas. A Rússia tem milhares de rios e corpos d'água, o que fornece ao país um dos maiores recursos hídricos superficiais do mundo. Seus lagos contêm aproximadamente um quarto da água doce líquida do mundo. A Rússia domina quase metade da Europa e um terço da Ásia. Este fator faz com que a Rússia possua vários climas diferentes. O país é atravessado por 4 climas: ártico, subártico, temperado e subtropical. As estações podem ser caracterizadas assim: inverno longo e nevoso, primavera temperada, verão curto e quente, e outono chuvoso. A população totaliza 140,8 milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 8,2 habitantes por quilômetro quadrado. A maioria da população, cerca de 78%, reside na parte europeia do país. Em 1917, aconteceu a Revolução Russa, conhecida como Revolução Bolchevique, liderada por Lenin, derrubou o czarismo e adotou o sistema socialista de economia estatal e planificada. Em 1922, surgiu a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, encerrando a guerra, que se tornou uma grande potência e passou a ser adversária de outra potência, os Estados Unidos. A URSS queria expandir o socialismo pelo mundo, enquanto que seu oponente representava o capitalismo. Cada um queria exercer hegemonia. Essa disputa, por colocar em prática um sistema político-econômico, ficou conhecida por Guerra Fria. A URSS perdurou até 1991, por causa do fechamento econômico e político, e principalmente pelo estacionamento tecnológico e econômico. A URSS não conseguiu competir no mercado mundial. Outro fator foi o direcionamento na produção bélica, deixando de lado a produção de bens de consumo. No século XXI, a Rússia tem enfrentado problemas de países de terceiro mundo, como crises econômicas, grande número de desempregados e pobreza da população. As indústrias russas estão concentradas na parte europeia, região mais desenvolvida. Uma década após o fim do socialismo, a economia e, principalmente, o setor industrial ainda possui heranças da política socialista que deixou a Rússia atrasada tecnologicamente em relação às nações capitalistas. Um dos principais erros que comprometeram a indústria russa foi o direcionamento na produção de indústria base, e não de bens de consumo. Hoje os seus produtos são de pouca qualidade. Outra barreira encontrada pela atividade industrial é a matéria-prima. Depois da fragmentação do território, algumas repúblicas se tornaram independentes, algumas com jazidas em seu território. Isso sufocou o aumento do valor e automaticamente do custo. A Rússia tem produzido produtos primários que têm pouco valor em relação aos produtos industrializados, que geralmente são produtos de tecnologia avançada. Atualmente alguns segmentos têm prosperado, outros não. Vamos deixar a Rússia de lado, e falar agora um pouquinho sobre a Índia.
A Índia é um país asiático, situado no centro-sul. O território ocupa uma área de 3.287.590 km², que abriga uma população de aproximadamente 1.198.033.272 habitantes, número que lhe garante o segundo lugar em população no mundo. No interior do território indiano é possível identificar distintas condições de relevo e clima. Existem vários pontos do país que apresentam topografia acidentada, especialmente ao norte, lugar onde se estabelece a Cordilheira do Himalaia, com altitudes sempre acima dos 6.000 metros. Além das montanhas, o território abriga características de relevo do tipo planalto e planície. As planícies se encontram entre a Cordilheira do Himalaia e os planaltos e possuem terras com grande fertilidade. Na Índia é possível identificar basicamente dois tipos de climas, o seco e o chuvoso. Existem áreas como o noroeste, nas quais os índices pluviométricos não ultrapassam os 500 milímetros ao ano. Por outro lado, há regiões de grande umidade, provocada pelo fenômeno das monções que ocorrem na estação do verão. A República da Índia se destaca em relação à diversidade cultural. Grande parte da população, cerca de 80%, segue os princípios religiosos do hinduísmo, que divide a população em castas. Além de outras religiões, como o islamismo, que possui cerca de 11% da população, Sikhs, 2,7%, cristãos, 2% e budistas, 0,7%. As duas religiões mais representativas entraram em conflito desde a independência do país, em 1947. A população indiana é predominantemente agrária. Grande parte tem sua produção vinculada à agricultura de subsistência, aplicando técnicas tradicionais de plantio. Bom amigos, por hoje é só. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo.